Então agora eu acho que a gente pode entrar num pouquinho de teoria, que a gente já, né, fluiu bastante o filme. O filme, lógico, assim, o pessoal tem que ver para poder entender melhor, mas o final é feliz, enfim, é um filme que vai agradar o público, assim, em geral, que ele se transforma, né? A personalidade dele muda ali, né? Assim, ele sai de algo, vamos dizer assim, mais obsessivo, controlador, e fica ali Sim. parceiro mesmo, assim, até no trabalho. Colaborador, né? Exatamente, foi uma coisa bem bacana, assim, eu achei. Sim. Na hora que a gente falar dessa teoria, a gente vai voltar com alguns pontos Sim, do a filme gente pode também. voltar, a ideia é mais essa, né? Então tá até a foto aqui do livro, né? Quem quiser ler, a parte teórica a gente baseou nele, a psicoterapias, abordagens atuais do Cordioli, né? Já está na quarta edição, eu tenho a terceira, na verdade, mas já tem na quarta. É um livro mais para profissional de saúde que quiser aprofundar, né? Eu tá deixando a dica aqui. Aí lá na definição, eu até tirei, eu achei tão interessante, eu grifei até algumas partes, né? O que é psicoterapia? Eu vou ler aqui, né? Há um consenso que a psicoterapia é um método de tratamento mediante o qual um profissional treinado, valendo-se de meios psicológicos, especialmente a comunicação verbal e a relação terapêutica, realiza deliberadamente uma variedade de intervenções com o intuito de influenciar um cliente ou paciente, auxiliando-o a modificar problemas de natureza emocional, cognitiva, comportamental, já que ele o procurou com essa finalidade, assim. E que diferencia, Sim. assim, né? Isso seria a teoria mesmo, né? Assim, o que tem que ter, né? Tem que ser um profissional, né? Treinado, então é um tratamento, então se inclui. E o interessante, assim, falar também que até onde eu pesquisei, não se tem, assim, uma lei que exclua ou permita alguém de ser terapeuta, assim, né? Assim, a pessoa não precisa ser psicólogo para ser um terapeuta ou para fazer um curso, né, assim, de terapia. Você tem noção disso? Que eu já pesquisei, assim, por exemplo, eu já vi arquiteto que faz um curso lá e vira terapeuta e tá ganhando dinheiro, assim, tá trabalhando, tem ajudando. Até onde eu conheço, assim, para se formar para psicólogo é necessário curso superior. Mas, por exemplo, Psicólogo, isso. Mas eu falo assim, mas é para ser um psicanalista, por exemplo, não tem para um ser pré-requisito, né? o pré-requisito de ser, né, psicanalista, por exemplo, você tem a formação, se não me engano, são 2 anos, né? Mas você precisa de um curso superior, aí pode ser qualquer área, existe essa Isso. formação. Aham. Outras terapias, dessas tradicionais, vamos colocar assim, comportamental, todas essas é comportamental, cognitiva comportamental, a sistêmica, qualquer outras dessas precisa da formação em psicologia. Uhum. Você pode se especializar, mas não existe, até onde eu conheço, por exemplo, um curso para ser psicoterapeuta sistêmico. Uhum. Você consegue fazer isso, mas você precisa de um curso anterior, por exemplo, Uhum. né? Um curso superior. Mas, e é isso, assim, até onde eu sei precisa. E normalmente é o psicólogo com essas formações, né? Sim. No texto, no livro até traz outras, arquiteto e outras formações, mas via de regra não são profissionais É, que buscam isso. que eu acho que é o Só se em algum ideal. momento da Eu acho que é o é ideal, uma pelo base, né? né? Assim, eu acho que até para se tornar um profissional melhor, assim, com a mente mais aberta, né? Assim. Sim, Aí ele fala, né, da comunicação verbal, então a importância da linguagem. A gente, em consultório, vê muito isso, né? Assim, tem paciente que chega numa postura mais fechada e não fala nada no primeiro dia, né? Assim, sim. fala muito É, pouco. E eu costumo falar assim que, né, cada ser humano tem um sensor dentro dele que detecta se o outro ali é merecedor de escutar o que a gente sim. traz, né? Eu acho que nós vamos falar das virtudes que o terapeuta tem que ter, que é para o paciente se abrir mesmo, né? Já que a gente Trazer tudo dele, né, Léo? é, tem um filme, né, já que o canal assim, a gente deve abordar ele mais pra frente, que chama Gênio Indomável, você já assistiu? Já. Né, aquele filme que aquele Matt Damon, é o Will, né, que é o nome do personagem, ele vai naquela sessão várias e várias vezes e fica calado até dar uma hora para ele poder ir embora.
Sim. E o terapeuta, né, que é aquele Robbie Williams que interpretou, fala, não, tem que partir dele, tem que partir dele, tem que partir dele. É, Até que um dia ele tá quase eu dormindo acho que lá, é ele isso. fala alguma coisa e eles começam a conversar. E foi, né, contou uma piada, na verdade, a abertura, depois de várias Sim. sessões, que ele contou uma piada, e o paciente conta uma piada e eles fluem, assim, né? Que é uma E construção, aí eu né? queria até voltar nesse ponto, desse trecho que você leu, da definição da psicoterapia, que fala, né, que o paciente procurou com essa finalidade. Então a gente tem dois pacientes, o que procura, busca, e esse que fica calado e que não quer falar e que ainda não sente que o outro ainda é privilegiado por ouvir sobre si, Uhum, mas também tem aquele que o outro leva. uhum, Que aí eu acho que é aquilo que eu falei, o caso dos idosos, de pessoas que ainda não têm a escolha de estar ali, de um adolescente, ou uma criança mesmo, né? Esse é difícil, porque ele não te procurou. uhum, Então, como você abordar ou não, ou guardar o próprio sujeito, ou intervir, porque nesse filme que você traz, ele faz várias intervenções no sentido de provocativas mesmo, para ele trazer. Ele não verbaliza, você tem que falar. uhum, Estou aqui disponível, mas a atuação dele e a paciência é aguardar um tempo do sujeito, né? uhum, Assim, agora é o momento de eu trazer algo, né? E uhum, aí flui, né? E eu acho que quando o sujeito ele confia, né, nesse psicoterapeuta, não só na questão ética, no sigilo, mas de poder se abrir mesmo, né, e trazer uhum. coisas tão profundas que nem ele tem noção. Isso vai surgindo durante os acompanhamentos, né? E eu acho que é nesse sentido, né? Sim. Um outro, né, uma outra parte teórica, né, que são as características, né, assim, né? Então é um método de tratamento realizado por um profissional treinado. O objetivo é reduzir ou remover um problema, uma queixa ou um transtorno definido, né, de um paciente ou cliente que deliberadamente busca ajuda. O Então, Leandro, seu áudio ficou um pouco, viu? Tá picotou? ficando. Aham. O terapeuta utiliza meios psicológicos para influenciar o cliente. É realizado, né, em um contexto primariamente interpessoal, que é a relação terapêutica. Utiliza a comunicação verbal, então a questão da voz. Aí entra até assim, né? E o paciente que é surdo-mudo? Sim. Né, assim, a gente tem que pensar nisso, como é que faz, né? Assim, o diálogo, né? É algo a mais que o terapeuta tem que ter, dominar a linguagem de Sim. sinais, né? Sim. Mesmo porque ele é através da palavra, mas existem outros tipos de De comunicação, né? comunicação, né? Porque senão quem vai falar por ele é a família, e às vezes é um Sim, problema, né? Assim, eu tive um caso, inclusive, no posto aí, de um paciente surdo e mudo, paciente com um atraso leve, e a família queixando dele, e no fim a gente não viu muita coisa assim, não. Ele tinha uns periquitinhos que ele gostava de ficar lá cuidando o dia todo, e era aquilo. E quando a família tentava sim, tirar ele daquilo, ele ficava chateado e ficava mais agressivo, e sim. era queixa, assim. E se a gente não trabalha, não tenta entender isso, a gente pode, né, assim, forçar um. Cair na armadilha, né? Exatamente, né? É complicado, né? E Ô, é uma. Leandro, só nesses dois pontos, Uhum. não pode falar. E o último item, né, que é uma atividade eminentemente colaborativa, né, assim, então é uma colaboração mesmo, é um crescimento que depende Sim, dos dois. Eu não posso forçar e ele também, depende dele também querer. sim. Agora, só dois pontos, Leandro. Esse primeiro ponto de influenciar o cliente ou paciente, dependendo de quem lê o livro, pode se embolar um pouco, Uhum, né? Assim, o que é essa influência? Na verdade, é uma palavra que eu acho um pouco delicada, porque a gente aposta e se prepara como profissional para ser imparcial. sim, E eu falo que é imparcial porque a neutralidade é muito difícil, sim, né? Você se manter neutro, né, é quase que impossível. Mas a imparcialidade ela é possível, sim. Então, quando você há uma intervenção pontual, eu não vejo como uma forma de influenciar, porque dependendo quem lê, acha que é uma tendência, né? Vou tendenciar o sujeito para esse uhum, lado, porque é o que eu acredito. Então, assim, sou casada, o paciente quer se separar, então vou influenciar ele para não se separar, porque casamento é a melhor coisa do mundo.
Então, na verdade, são intervenções para o sujeito... intervenções calculadas, que é aquilo que a gente vem falando. Assim. São intervenções calculadas, mas no sentido do que é benefício para o sujeito e não para mim. Né? Não o que eu acredito que é verdade, não o que eu acredito que é bom ou que é real, mas dentro do que é para o sujeito. Né? Então, a palavra influenciar é que eu acho que, dependendo do profissional que lê, se ele não tiver essa formação ou preparação anterior, ele pode cair numa armadilha. Sim. Né? Acho que é isso. E a comunicação verbal mesmo, né? Assim, que é esse processo da fala, que a fala ela cura, né? E aí coloca o principal recurso, porque a gente sabe que algumas linhas das psicoterapias eles utilizam instrumentais, como testes psicológicos, a abordagem que eu não domino tanto, né? Mas que é a comportamental, por exemplo, ela vai muito para a ação. É muito para o ato. Às vezes o psicoterapeuta ele nem está junto, ele propõe algo, o sujeito ele faz sozinho, né? Mas acho que é interessante porque ele coloca como recurso principal e não único, né? Sim. Então, lá no livro também ele cita o que seria comum a todas as psicoterapias, né? Ele cita 3, né, na verdade. Que tem que ocorrer um contexto de relação de confiança emocionalmente carregada em relação ao terapeuta. Sim. Tem que ocorrer um contexto terapêutico no qual o paciente acredita que o terapeuta irá ajudá-lo e confia que esse objetivo será alcançado. E existe um racional, um esquema conceitual, um mito que provê uma explicação plausível para o desconforto, né, que seria o sintoma ou problema, e um procedimento ou um ritual para ajudar o paciente a resolvê-lo, né, assim. Dá pra gente fazer um comparativo com o filme mesmo, né, assim. Se esse Caleb não confiasse no pai, não teria ligado, não teria insistido, não teria recebido o livro, não teria se reunido tantas vezes. Não teria lido o livro, né? Exatamente, né? Tem a confiança, ele confia nesse pai mesmo, então tem essa relação de confiança. A gente até já discutiu isso lá em reuniões, né? Que às vezes o paciente está deprimido, a esposa, e ela fala, eu vou me matar, e o familiar fala, nada, doutor, isso aí é tudo cena, não é uma coisa assim, triste, né? Quer dizer, não tem confiança nenhuma ali, debochando de um sentimento, né? De uma outra pessoa, né? E aí, provavelmente, essa não é cumplicidade, não. É essa colaboração entre ambos, né? Se o outro não acredita que há um sofrimento a ponto de uma tentativa de autoextermínio, um desejo da morte, um que está também tentando não confia no outro, né? É uma via de conduta. E aí, se o psicoterapeuta cair nisso, e o paciente perceber que o psicoterapeuta não leva a sério, ou não considera esse sofrimento, ou desqualifica. E aí, pensando na principal comunicação que ela é verbal, a gente também tem outras comunicações durante um atendimento. Que é o olhar, que é uma distração, qualquer coisa que aconteça ali naquele setting pode ir por água abaixo essa confiança. Né? Porque o sujeito vai falar. E aí vem as fantasias do sujeito também, né? Mas assim, o que é real, né? Uma fala que você traz, por isso que ela é calculada, né? Você pode perder essa confiança, né? Sim. E essa parceria, né? Sim. Eu tive um exemplo disso, né? Eu posso citar lá num posto que eu estava atendendo em Belo Horizonte, que teve um erro lá na minha agenda e colocaram 2 pacientes no mesmo horário. E o posto, assim, tinha a parte de fora, que o paciente ficava sentado esperando, e tinha uma parte interna, que tinha uns banquinhos que o paciente, né, os que seriam chamados naquele momento, ficariam mais próximos, né? E a menina colocou as 2 pacientes para dentro, assim, e eram 2 pacientes muito complicadas, assim, com essa questão do vínculo, né? E teve esse erro, né, uma coisa do acaso ali, né? E eu fui chamar, as 2 já levantou achando que era elas. Eu falei, olha, teve um erro, né, marcou-se vocês 2 no mesmo horário. E eu falei assim, olha, foi um erro nosso, eu queria ver como é que a gente poderia, né, resolver, assim, quem cederia
o primeiro para depois, assim, né? As duas cobravam, uma cedeu para a outra, mas a outra nunca mais voltou também, né? Assim, então, é aquela Tem questão. efeito, né, Léo? A vida é complicada, assim, né? Assim, tem hora que as coisas vão atrasar, mas será que precisava de tanto, assim, chutar o balde, É, né? Assim, um atendimento gratuito no SUS, com psiquiatra, assim. A gente sabe que em Belo Horizonte sai muito rápido as coisas, assim, na saúde mental, é bem, né? Assim, sim, a sim. gente dava conta, assim, né? Enfim, Mas é então, isso, você ainda foi mediado, Leandro, porque ainda tinha alguém que agendava. E quando isso ocorre com o psicoterapeuta? E sim, aí, assim, eu errei na agenda, ou eu marquei os dois. É isso, não volta, né? uhum, é complicado mesmo, assim, né? Sim. Eu fiz depois, eu não sei se eu cheguei a te mandar um gráfico, né? Assim, com três círculos, eu consegui Não. separar. é, São três círculos sobrepostos, né? De um lado o paciente é um círculo, do outro o terapeuta e do outro seria a técnica, né? Eu consegui dividir, assim, resumidamente, como é que seria a terapia. E no centro é aquilo que a gente quer que seria o resultado, né? Eu coloquei assim, né? Então, do ponto de vista do terapeuta, o que que o livro, né, isso eu tirei do livro, organizei dessa forma, o que que ele teria que ter? Uma empatia, um calor humano e o interesse genuíno. São qualidades que dependem da pessoa, assim, não da técnica, independente da técnica, assim, é Eu da acho que aí entra, pessoa. entra na conta transferência, Leandro. Isso tem muita relação com essa conta Uhum, transferência com o paciente, né? sim. E é interessante que, assim, a gente está num canal de saúde mental, mas eu já li livros que estendem isso para todas as áreas da medicina, assim, né? Vamos dar um exemplo. Eu sou um cardiologista, o meu paciente já infartou 3 vezes, a pressão vive alta, e aí? Aí, às vezes, o cardiologista muda o jeito de conversar com esse paciente. Isso é até um exemplo de um livro mesmo. Ele senta do lado do paciente na maca e fala, ó, o que está acontecendo, assim, né? Assim, aí que o paciente fala, não, eu não confiei. Eu não confiei que o seu remédio ia me ajudar. Eu não... Ó, pra você ver que coisa interessante. Ele não estava É, tomando o remédio. E falou por quê. Falou assim, olha, porque eu tenho medo de ter impotência sexual com essa medicação. Isso para mim é muito importante. A partir dali criou-se, né, outro caminho para o tratamento, para sim, evitar que ele morra mesmo, né? Assim, eu sim, acho bem bacana estender para outras áreas da, sim. da, É da quando você vida, lida com né? o outro, quando você lida com o sujeito, né, Leandro? É, na própria psicanálise, né, assim, aqueles que seguem a Rita, né, que tem aquela questão do próprio terapeuta ser analisado por outro, né, eu acho que Sim, entraria nisso, assim, um olhar para ele mesmo, assim, né, sim. aperfeiçoar, né. Aí, no outro ciclo seria o paciente, né? Aí, o que que o livro cita, né? Por que que é mais fácil ou é mais difícil atingir esse resultado que a gente quer, né? Então, assim, a capacidade de vincular-se ao terapeuta, o seu nível educacional, a sua cultura, suas crenças, suas expectativas, sua motivação para efetuar essa mudança, né? Sim, Isso é único de quem procura, né? Assim, sim, entre paciente e terapeuta, aí seria o vínculo e a aliança terapêutica, né? Que tem que ter esse ajuste aí para as coisas caminharem, né? e o vínculo ele vai ser diferente de paciente para paciente, né, Leandro? Desse círculo que você coloca a respeito do que o paciente, do que é do paciente, do que é, né, o sujeito precisa de se entregar ali, é isso. Tem cultura, né? Tem essa questão que a gente pensa no filme, a questão do machismo, que pode atravessar, e várias outras Uhum, questões que atravessam o sujeito para ele se vincular em tempos diferentes. uhum, Né? O sujeito X ele vai se transferir, né? Ter essa transferência com o psicoterapeuta um certo tempo, outros não vão ter. E aí é importante a gente pensar que precisa desses dois para ter um trabalho. uhum, uhum, E às vezes o sujeito ele não se vinculou com você, psicoterapeuta, mas pode ser que ele se vincule com outro num outro momento. sim, Né? E a gente tem que entender isso. E que não é pessoal, né? É do sujeito, não é da uhum, relação com o psicoterapeuta ainda. uhum, Né?
a gente precisa de respeitar isso. Né? Tem gente que procura indicação, por exemplo, de psicoterapeuta, né? E até por uma questão social mesmo. Ah, eu prefiro mulher. Ah, não, eu prefiro homem. Ah, para atender minha filha, precisa de ser mulher. Eu não vou querer um psicoterapeuta numa sala fechada. Então, acho que atravessa um tanto de coisa para a escolha do profissional e depois ainda tem o desafio da transferência. E né? Ela começa anterior, né? E eu quero pedir a sua opinião num assunto delicado, já pegando sobre isso, pensando em termos de SUS, né? Porque vamos imaginar um paciente que dependa exclusivamente do SUS, que ele não vai poder escolher a priori quem o atenderá, né? É aquele, ele passou no concurso, foi aquele, quem está lotado no seu posto, na sua região é isso, né? Que é algo que eu acho que a gente tem que pensar também, assim, né? Abrir exceções, né? A gente já fez isso quantas vezes, não foi? Sim, muitas. Né? Muitas, sim. Que eu acho que o SUS tem que se adaptar a isso. A saúde mental é um parênteses muito grande, né? Assim, não pode ser igual a outras áreas, né? Porque, assim, eu penso assim, o neurologista é uma coisa mais maquinal, objetiva ali. Sim. Fez o exame, deu alterado, é assim, não é, não é. Agora a gente, às vezes, não deu certo. Não deu, e aí? Como é que a gente pode fazer para ajudar mesmo, né? Assim, aí é outro... Acho que o SUS tem que se adaptar, mas o profissional também. Sim. Porque pode estar na cartilha do SUS, pode estar construído, mas se a gerência não entender isso, se o profissional que está na ponta não entender isso, ele tem uma lei, uma legislação, algo dos territórios que ele pode se embasar e falar, não vou atender. Então, o profissional precisa de comprar isso, precisa de entender isso. Porque, assim, Leandro, são raros os casos que precisa-se de fazer isso. Porque a maioria consegue entender que o que está sendo ofertado é o que tem. Então, ele vai se adaptar. Mas a gente tem casos, e aí eu acho que entra nos casos mais graves de saúde mental, que é o que o SUS, a saúde mental do SUS de Belo Horizonte consegue amplamente atender, né? Acho que os números de casos leves são mais baixos, bem baixos. Mas os casos mais graves é isso, assim, às vezes o sujeito ele não entende, ele tem uma estrutura psicótica, ele não está medicado, ele não dá conta, e se você não se adaptar, ele não vai ter acompanhamento. Então é importante entender, assim, esse sujeito, se ele não tiver um homem atendendo, ou uma mulher mais velha, ele não vai dar conta do processo nesse momento. Então a gente vai precisar de fazer isso. E além do SUS, os profissionais precisam de comprar essa ideia. E aí vem a gerência, os profissionais, os colegas, os pares, porque eu posso comprar isso, eu posso entender isso, mas se o meu par, que é o meu colega, ele não entender isso, ele não vai acolher o paciente que eu encaminhei, ou que eu acho que é importante, construído juntos, né? Sim. E aí eu acho que é importante a importância do que tem aqui em Belo Horizonte, que são os matriciamentos, que isso é construído em conjunto. Né? Não é feito sozinho, né? Sim. Eu acho que é isso, né? E tem casos, assim, que embirrou, não teve a transferência, teve uma situação, eu vivi isso também, né? Uma situação pontual, aparentemente simples no atendimento, mas que desconstruiu toda uma transferência, que não tinha, na verdade. Né? Ainda não tinha uma transferência, e aí o sujeito barrou, falou, não quero, não vou, e recusava atendimento. Então, o que nós vamos... E aí, assim, não dá para o profissional ficar ofendido. Ah, porque o fulano não quer... Não, gente, isso é do sujeito, esse círculo do sujeito que você coloca, isso é do sujeito, isso não é do psicoterapeuta. Então, vamos avaliar e vamos tentar acolher esse sujeito em outro momento, de outra forma, com outro profissional ou não, vamos ver. E aí o SUS, ele traz isso, né, Leandro? Apesar de ter aquele profissional X, você consegue dialogar, né, assim, a princípio, né? Sim. E por fim, né, o último círculo, que seria a técnica, né, que é a técnica terapêutica, né? E nós temos, no próprio livro, tem 250 tipos de terapia já, assim, né, catalogados, enfim, né? Aí ele cita, né, as terapias psicodinâmicas é o insight, que é o principal ingrediente, né? O insight é a pessoa cair a ficha ali, né? A gente visa isso, né? Para as terapias comportamentais são as novas aprendizagens, para as cognitivas é a correção de pensamentos ou crenças disfuncionais,
sim, nas familiares é a mudança de fatores ambientais ou sistêmicos ali naquela família. E terapia de grupo é o uso de fatores grupais, né? Que é álcool e drogas utiliza bastante, né? Os pares, assim, sim. né? Então é muito complicado, assim, são muitas variáveis e é tudo dinâmico. Acho que é o principal é isso. A gente tem que ser, não pode ser nada estático ali. É, Né? Toda hora a gente tem que se adequando, adaptando, sim, se atualizando, enfim, acho que é por aí, né? sim, sim. Por E tem um fim, ponto também, Leandro. pode falar. Tem um outro ponto que fala do modelo de psicoterapia consolidado, né? Sim, eu acho difícil essa questão, né, de falar o que é consolidado, que até eu tô entrando aqui na parte dos testes, né, que eu acho que foi Uhum. a questão mais difícil, é como se testar uma terapia, né, assim. Porque eu fico imaginando, assim, até a proposta desse canal, que seria ensinar alguma coisa na área da saúde mental, a própria Sim. formação nossa é muito complexa, porque vamos imaginar um paciente deprimido que eu estou atendendo eu e ele, né? Ele custou a Uhum. confiar em mim. Aí eu coloco uma outra pessoa e falo, não, esse aqui é o médico, ele está fazendo psiquiatria, ele está aprendendo. Já muda tudo, as variáveis todas mudam e tem uma vida ali que está esperando algo de mim, mas eu, por outro lado, eu tenho que formar alguém que às vezes vai me substituir na frente, que, né, assim, Sim. eu acho difícil. Aí, do ponto de vista ético, a gente não pode filmar, né, assim. E se a gente falar que está filmando, também já muda, porque o paciente já vai ficar diferente. Interessante, assim, é tão complicado falar o que se consolidou. Eu acho que consolidou é de tempo, eu acho, né, assim, Sim. né, aí Eu acho que, na verdade, empiricamente é difícil comprovar, né, Leandro? Mas a gente consegue. O próprio sujeito, ele avalia a evolução, né? Ele uhum, avalia a sua evolução, do que não dava conta antes, do que hoje dá. Eu acho que é uhum, nesse sentido. Mas uhum, eu fiquei pensando muito na última cena do filme, quando ela vira e fala, ela pegou o livro, né? Falou, era 40 dias, você está em qual dia? Ele fala, no terceiro? no, 40º? sei lá, no 50, uma coisa, eu não lembro também, Acho mas que, foi, ué, acho que é mas eu falei, 43. quem disse que eu preciso parar, né, assim, né, eu achei uma... Eu acho que. Aí eu fiquei pensando quando eu estava lendo nesse sentido. Assim, no caso dele, a gente. É uma suposição, mas assim, consolidou. Ele não parou nos 40, beleza, não vou separar. Não, ele continuou. Ele se sentiu bem com as práticas Uhum, que ele estava exercendo. Então, uhum, quando eu fiquei pensando nesse ponto da consolidação, ela não é possível comprovar, mas é possível avaliar com o sujeito. uhum, Né? sim. Assim, o que se É, consolidou, o que evoluiu e o que não. O que estagnou, o que não dá conta, né? uhum, Porque o tempo de psicoterapia também eu não, é uma coisa assim, que você, não sei se dá para avaliar que também houve uma evolução e uma consolidação, porque o sujeito também fica ali, né? Ali. Rosane fica 10 anos e 20 anos e também não sai do sintoma. E o sintoma ele permanece, né? uhum, Mas aí eu fiquei pensando nisso, nesse item, sabe? Nesse trecho do livro, assim, nessa consolidação, sabe? sim. Aí eu vou citar dois, né, dois estudiosos aqui. O primeiro é o Eysenck, né, em 1950. Ele é um psicólogo que ele resolveu pegar os estudos e ele foi o primeiro assim que colocou câmera, ele bancou, ele falou, não, eu vou filmar, eu quero ver se um paciente antes e depois, eu quero pegar. E a primeira revisão que ele fez, assim, ele chegou à conclusão que nenhuma terapia funciona mesmo e que os pacientes eles melhoram simplesmente porque o tempo passava, assim, ele colocou assim, né? Aham, Ele recebeu muita crítica na época, falou, não, você analisou os dados uhum, errados, vamos repensar. E depois ele volta, né, 2 anos depois e corrige, fala, não, realmente teve um erro, né? E ele fala, não, realmente a terapia é eficaz, assim, a terapia é sim. eficaz, né? E ele tem até, eu vou deixar 2 artigos até aqui depois embaixo, né, para quem quiser ler com mais calma, que o que os estudos chegaram à conclusão, assim, que para determinados pacientes, com determinadas técnicas, com determinado terapeuta, foi melhor. Então, assim, que é aquilo que a gente falou lá atrás, aqueles 3 círculos, né? A técnica sendo aplicada por determinado terapeuta, ou seja, casou É, técnica com a terapia,
Não adianta Sim, eu querer ser um cognitivo comportamental, sendo que eu não acredito naquilo, ou ser um psicanalista, sendo que eu não acredito sim, naquilo. E o paciente também, essa tríade, né? Então, a conclusão foi essa, né? Essa tríade tem que estar em sintonia para as coisas darem certo, né? sim. E na mesma época, né, um outro pensador, que é o Carl Rogers, né, que é da linha existencialista, ele fala, né, assim, ainda que os efeitos da terapia não eram devidos às técnicas específicas de cada modelo, e sim decorrentes de fatores intrínsecos à relação humana que se estabelecia em qualquer terapia. Que é o tema de hoje do nosso bate-papo, assim, né? A Sim, gente não está aprofundando em nenhuma técnica em si, mas em sim. tudo que tem que ter nessa O que é comum, né, terapia. Leandro? É, O que é comum. sim. Então, assim, eu acho que, retomando ao filme, assim, o que aconteceu evitou até que ele deprimisse, né, adoecesse, né? Assim, é um problema, Sim, não virou doença, vamos colocar assim, né? Que é essa sim, tríade, né? Por que que tem gente que separa e deprime, por que que tem gente que separa e não deprime, até comemora, enfim, né? sim. Assim, por que que gente que deprime às vezes não vai no médico, nada se melhora, e por que que alguns precisam? Essa tríade, eu acho, que a gente tem que trabalhar, É. né? Esse suporte, essa relação social, relacionou no mundo, né? Assim. Então, ele tinha o pai, tinha uma amiga, ele tinha válvulas, tinha o trabalho. Acho que é aquilo que ele tem um trabalho que ele era investido. Então, ele tinha um investimento da libido dele em vários, com algumas pessoas, com trabalho, além do casamento, além da família. Ele conseguiu trabalhar suas questões em outros espaços e voltar um pouco mais saudável, né? Agora, se o sujeito ele fica investido somente, por exemplo, no caso do filme, vamos pensar que no casamento, e esse casamento acaba, ele não tem onde investir mais. Ele não tem suporte, ele não tem relações sociais Uhum, confiáveis ao ponto de trabalhar essas questões dele. uhum, No caso do Caleb, ele tinha esses investimentos em outros espaços que deu conta dele conseguir se equilibrar e voltar mais saudável para essa relação, né? Assim, uhum, isso você foca apenas no papel que você exerce na sua vida, seja só o trabalho, ou só o casamento, ou só ser pai, ou só ser mãe, e aí aquilo acaba, aí acaba. uhum, Aí para você se refazer é muito mais difícil do que alguém que tem esse suporte, né? E uhum. esse investimento libidinal, né? Assim, Sim. nesse sentido que eu fiquei pensando também, sabe? Olha, Ana, aqui nós terminamos aqui o que eu tinha separado. Você lembra de mais alguma coisa que a gente não abordou, que você queria para poder fechar? Não, eu fiquei pensando Uhum, muito nessa questão do modelo consolidado mesmo, que eu pensei no filme. sim. Mas só acho que você conseguiu pegar todos os pontinhos, assim. Uhum. Marcou os mesmos pontos que eu do tempo. Não sei se Você? ficou bom. Não, ficou ótimo. Queria agradecer, Ana, a participação aí. Eu que E agradeço. mais pra frente, tendo temas pra gente discutir, você vai ser convidada de novo aí. Ah, espero. Gosto muito dos bate-papos com você, Leandro. Até mais então, Ana. Muito. Obrigado. Até mais.